Fala aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola. Eu sou o Bruno Moura e estou aqui para falar um pouquinho da situação atual do CSA, que segue com suas atividades ainda paralisadas, mas está lá no Nelson, né, terminando suas obras de adequação e se movimentando lá na parte interna para poder já garantir a questão do novo CT e se preparar para a volta do futebol aí no futuro, tomara que próximo. Tomara que a gente controle toda essa situação atual de saúde aí no Brasil, né, no mundo também, para que a gente possa voltar às atividades. Mas, na minha opinião, nem tão cedo, né? Vai demorar um pouquinho aí ainda. Enquanto isso, vamos falar de dois assuntos que movimentaram aí, né, a galera do CSA, o pessoal falando muito nas páginas, nos grupos. Vamos falar de duas coisas. Da localização do CT, que eu vou deixar para a segunda parte do vídeo, beleza? Lá mais para o final, né? A questão de Rio Largo, que já está dando mais polêmica ainda. E também a questão da transferência do Pedrinho para o Benfica, que pode render uma quantia aí em dinheiro para a equipe do CSA. Primeiramente, queria convidar vocês a acompanharem a gente lá nas redes sociais, né? Nosso Instagram, @porta-voz do Azulão. Estou todo dia trazendo novidades aí para vocês, né? Trazendo informações, opinião, alguns jogos históricos também. Estou há vários dias trazendo sempre, todo dia um jogo diferente, né, para vocês. Então acompanha lá a gente nas redes sociais para dar uma forcinha. Se inscreve aqui no canal também para fortalecer um pouquinho o nosso trabalho. Deixa o like no vídeo aí, já para a gente dar uma crescida um pouquinho mais, né, esses dias. Então, gente, vamos começar falando do Pedrinho. Foi um jogador que passou aqui no CSA. Eu vi informações de 2005 a 2010, né? E depois, em 2013, por ali, foi para o Corinthians, se destacou bastante e foi vendido agora para o Benfica por uma quantia de 20 milhões de euros, é o que as informações dizem. Esses 20 milhões de euros, levando hoje para o real, dá algo em torno de 120 milhões de reais, aproximadamente algo por aí. Então, já que esse é o valor do euro hoje, vamos trabalhar com esse valor de 120 milhões de uma transferência do Pedrinho para o Benfica, certo? Quanto é que o CSA vai ter para receber de acordo com o mecanismo de solidariedade da FIFA e por que, na minha opinião, ele se aplica ao CSA? Muita gente traz informações de que o jogador tem que ter sido inscrito em competições oficiais, em que o jogador tem que ter participado por competições de federação, tem que ter disputado não sei o que, tem que ter sido isso, tem que ter sido aquilo. Eu baixei o regulamento de transferências da FIFA e li toda a parte desse mecanismo de solidariedade, que é um mecanismo que ajuda os clubes formadores, nesse caso o CSA, né, que participou da formação do atleta, traz uma compensação financeira de acordo com um percentual em cima do valor total de transferência. Esse valor pode chegar até 5%, mas ele é separado de ano a ano. Mas quando se aplica realmente, de acordo com o povo está falando aí, eu li no regulamento de transferências da FIFA, eu li mesmo, não vi reportagem de ninguém dizendo nada, eu li no regulamento de transferência da FIFA, atualizado em março de 2020, está ali aberto no meu computador agora. Eu li dizendo que esse valor tem que ser pago para todos os clubes que participaram da formação do atleta entre 12 e 23 anos de idade. Tem algumas regras, né, dizendo que o jogador tem que ser um atleta amador, não pode estar participando do profissional, ele tem que estar participando do processo de formação de jogador, né, que vai, dependendo do clube, até os 23 ou 21 anos de idade. O Pedrinho se profissionalizou antes, só que os valores são esses aqui, vou passar para vocês. Os 4 primeiros anos, né, que é o seguinte: na temporada que o atleta completa 12 anos, o clube vai ter direito a 0,25% quando o atleta tem 12 anos de idade. Isso segue também para quando o atleta tiver 13, 14 e 15. Todos vão ter direito a 0,25% do valor total para cada ano. E a partir disso, dos 16 aos 23, o clube tem direito a 0,5% por ano. Então, são muitos valores aqui, né? Só que no caso, esses 4 primeiros anos correspondem a 1% do valor total e a cada 2 anos é mais 1%. Então, totaliza aqui 5% do valor total da transferência.
No caso, por exemplo, se o Pedrinho, dos 12 aos 23 anos, estivesse no CSA, por exemplo, certo? E depois ele fosse para o Corinthians, e depois o Corinthians vendesse ele, o CSA teria direito a todos esses anos aqui e todas essas porcentagens. Só que, pelo que eu vi de informação, o Pedrinho passou de 2005 a 2010 aqui no CSA antes de ir para o Vitória. Não sei se ele ficou no Vitória em 2011 e 2012, só que ele saiu em 2013. O que eu vi foi que ele passou 2012 lá no Vitória, né? Então, em 2005 o Pedrinho tinha 7 anos. Então, em 2010, quando o Pedrinho ainda estava aqui, ele tinha 12 anos. Então, o CSA tem direito a essa parcela daqui. O CSA teria direito a 0,25%, pelo menos de certeza, pelo que eu vi nas notícias. 2011 eu não sei se ele estava já no Vitória. 2012 ele estava. Então, 2012 ele tinha 14 anos. O Vitória tem direito a essa parcela daqui. Ó. E por que eu estou grafando aqui essa parcela, né, que seria do Vitória? 2013 ele já não estava mais. Então, talvez ele tivesse também nessa outra temporada daqui, né, com mais 25%, talvez. Eu não vi informações sobre isso. Aqui não é o ano não, certo? Aqui é a idade do jogador. Aqui é 2010, 2011, 2012, certo? Mas então, se o CSA teria direito a 0,25%, e pelas notícias que a gente viu, seria 300 mil reais. Fazendo uma conta rápida com aquele valor que eu usei, 120 milhões da transferência do Pedrinho, 0,25% é realmente 300 mil. Fazendo uma conta para a gente deduzir. Então, se o CSA teria direito a 0,25%, seria 300 mil reais, eu vi notícias de que o Vitória vai ter direito a 1,5 milhão de reais por causa dessa transferência. E já foi confirmado pelo agente do atleta. Então, se um ano seria correspondente a 300 mil reais, por que os anos que ele passou no Vitória ele teria direito a 1,5 milhão? Qual é a lógica disso? Se ele passou esses 2 anos, seria 600 mil. Se ele só passou um ano, seria mais só 300 mil, né? Então, o que é o correspondente a 1,5 milhão? 1,5 milhão é correspondente a 1,25%. 1,25% de 120 milhões dá 1,5 milhão. Então, ele teria que ter passado, pelo menos, desses 2 anos, com 16 e 17 anos, ele deveria estar no Vitória e também com 15 anos de idade. Mas isso daí já foi comprovado que ele não estava, porque em 2013 ele foi dispensado pelo Vitória e foi para o Corinthians. Então fica aí também essa dúvida no quesito do valor. Mas pelo que a gente soube, o CSA já entrou em contrato com o Benfica e o Benfica reconheceu, né, esses valores. Só está faltando acertar toda a transferência, né, para o Corinthians para poder destinar esse percentual para a equipe do CSA, que é um valor de 300 mil reais, né, seria interessante para entrar nos cofres do clube. Mesmo que não seja para pagar toda uma folha salarial, já é algo para receber, para poder pagar pelo menos os funcionários, pagar alguns jogadores que recebem menos, né, é um valor interessante para a gente não atrasar o salário de jogadores que têm um rendimento menor. E são essas pessoas que são mais necessitadas hoje. Eu sempre defendi isso, né? Quem recebe menos tem prioridade para receber em dia. Os caras que recebem mais, por exemplo, jogador que tem um salário de 100 mil reais, o cara vai gastar 100 mil reais todo mês para ficar pobre de um mês para o outro? Não vai. Então, assim, o cara sempre vai ter uma reservazinha financeira lá, pelo menos alguma coisa, para momentos de crise como esse. Então, a prioridade é pagar o salário de quem recebe menos. Beleza? Então, de acordo com esse mecanismo aí, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se você tiver alguma dúvida sobre isso ainda, eu vou colocar até o link do mecanismo de solidariedade da FIFA, né, do regulamento completo de transferência da FIFA, vou colocar nos comentários, né, na descrição aqui do vídeo também, para vocês poderem acompanhar se vocês quiserem, tentar traduzir aí, botar no Google Tradutor lá, é porque eu consigo ler inglês, né, eu sei ler inglês, então eu consegui interpretar um pouco lá o que dizia o regulamento de transferência da FIFA. Agora vamos pular um pouco desse assunto do Pedrinho. Eu espero que tenha ficado claro que, ao meu entender, o CSA tem sim o direito de receber esse valor e é mais ou menos nessa faixa aí, 300 mil reais. Só ficou estranho porque o Vitória vai receber 1,5 milhão,
um valor 5 vezes maior do que o CSA vai receber. Então é muito estranho, na minha opinião, essa divergência de valores. Agora vamos voltar a falar um pouquinho do CT de Rio Largo. Uma coisa que tem repercutido bastante é que nada está certo. O Rafael Tenório já postou vídeo com o prefeito de Rio Largo, já publicou nas redes oficiais do CSA que a nova casa vai ser em Rio Largo. Só que a bomba que está explodindo agora é que não tem nada certo. O terreno não tem nada certo de ser do CSA. Aí, no vídeo anterior que eu falei sobre esse terreno, ainda não tinha nada certo se ia ser comprado pelo CSA o terreno, se ia ser dado, né, pela prefeitura, pela galera de Rio Largo, ia ser uma doação para o CSA. Não tinha ficado muito claro isso. E me parece que o Rafael Tenório deve ter fechado esse acordo às cegas mesmo, assim, sem ter uma definição ainda do terreno. E outra coisa que está circulando também é um áudio de uma pessoa de lá de Rio Largo, e algumas pessoas nos grupos estavam dizendo que conhece o cara, que é um cara sério, que é um cara que é da política de lá, só que é um cara sério, e falando muito mal do prefeito de Rio Largo. Dizendo que é trambiqueiro, dizendo que ele faz as negociações lá nas coisas, aí depois dá para trás, que mente, que faz os acordos meio obscuros, assim, né? Então, é um cara que a gente não pode confiar, certo? Tem que ter tudo muito bem amarrado, teria que ter tudo muito bem acordado, né, certo? E assinado. Não pode ficar nesse acordozinho de aperto de mão e esperar que o cara vá cumprir com a palavra dele. Se tudo isso que estão dizendo é verdade, então o CSA tem que se precaver mais ainda, cada vez mais sobre isso. E foi uma precipitação ter anunciado que o CT vai ser lá em Rio Largo. Porque, como eu disse, são políticos que a gente infelizmente não pode ficar botando a mão no fogo. E tratar um assunto desse já como oficializado pode até ser uma grande irresponsabilidade. Eu já falei que pode ser uma ótima opção, muita gente ficou feliz com esse anúncio, só que fica agora a gente com um pé atrás com essa situação. O terreno ele ainda tem que ser desapropriado, é uma família influente de lá que talvez não esteja de acordo com alguns valores e pode ser que não queira realizar esse acordo. Então fica aí uma pulguinha atrás da orelha agora, depois de que o assunto já parecia ter sido sacramentado, né? Depois que já parecia ter sido tudo oficializado, faltavam só alguns detalhes. Esses detalhes parecem agora maiores do que a gente imaginava que eles eram. Tomara, gente, tomara que a diretoria do CSA tome as melhores precauções, tome as melhores decisões. O CSA fora de campo, de vez em quando, toma algumas atitudes que a gente acha bem erradas. Em quesito de organização da equipe, às vezes a gente tem várias críticas, diversas críticas em cima da diretoria do CSA, e eu espero que não se queime por causa desse assunto. Porque é um valor muito grande que entrou da Braskem, é um valor que a gente pode utilizar para fazer um CT de ponta, a gente pode mudar um pouco o patamar da equipe do CSA, fazendo um CT grande, atrativo, e não só que seja um escritório / centro de treinamento, pode fazer um grande conglomerado, tipo um shoppingzinho mesmo, né, com galerias, com lojas, com restaurantes, com um hotel para os jogadores, um negócio grande mesmo, realmente. E eu espero que a diretoria, por causa desses assuntos políticos, porque isso entra também na esfera política, né? Por causa desses assuntos políticos, a diretoria acabe não se queimando, né, nesse sentido, e não acabe desperdiçando uma grande oportunidade que tem de criar um grande CT, de fazer um grande CT. Então o CSA tem que se precaver, as pessoas têm que realmente cobrar, né, nosso presidente, porque eu sou um grande fã do trabalho dele, mas quando existem assuntos delicados, tem que se cobrar, tem que pressionar, tem que ir atrás, tem que ir em cima, né? Infelizmente tem que ser assim. Infelizmente ou felizmente, porque a gente tem que ter voz também. A gente precisa também saber que não pode simplesmente confiar às cegas em uma pessoa. E o Rafael Tenório é um cara que politicamente ele sempre se envolveu em algumas situações, né? Não vou dizer que é certo ou que é errado, só que às vezes você se envolver politicamente com alguém, você pode estar dando um tiro no próprio pé. E esse acordo que foi feito aí com o prefeito de Rio Largo, gente, me preocupou um pouquinho. Principalmente depois de todas essas informações que a gente teve aí de que o cara lá é meio errado, tal, já teve envolvimento com coisa errada, com polícia, com tudo, já teve problema nesse sentido. Então, o que eu quero passar de mensagem aqui agora para o CSA é:
cuidado, principalmente para o nosso presidente, Rafael Tenório. O Raimundo Tavares já veio a público, já deu algumas declarações dizendo que não tinha nada certo, e me parece que nesse sentido agora o Raimundo tá até correto, né? Dizer que não tem nada certo, realmente me parece que não tem. Mas vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível, sem estar dependendo politicamente de ninguém, sem ficar devendo favor, que é muito importante, e que o CSA seja o grande ganhador com isso tudo e também que possa refletir em melhorias para a população. Espero que o nosso futuro seja muito bom, espero que a gente consiga contornar essa situação e o CSA saia como um vencedor e a população alagoana, de forma geral, né, a população de Rio Largo e também de Maceió, lá da parte alta, que possam ser agraciados aí com uma grande construção, mas que é algo que a gente tem que ter precauções sim, tem que se precaver para a gente não ser passado a perna, beleza? Então, gente, esses eram os assuntos que eu queria conversar aqui um pouquinho com vocês hoje. É sempre muito bom estar vindo aqui falar de futebol com vocês. Eu agradeço muito a todos que estão fazendo aqui o canal Espaço da Bola, que vocês são o mais importante disso tudo, beleza? Gente, um grande abraço a todos, muito obrigado por estarem acompanhando mais uma vez e até nosso próximo vídeo. Valeu, galera!